do Senhor para os irmãos, né? Bom dia. Estamos aqui mais uma vez agradecendo o Senhor Jesus, né? Pela oportunidade que Ele tem nos dado, não é? Essa semana estamos na lição 10, no dia 7 de junho de 2020, né? E o título da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. Eu sou a professora Imanete, da classe Ruth. Vamos fazer uma oração, né, nossa irmã Petrúcia, para começar a desenrolar o texto áureo, a verdade prática, e assim continuar os versículos da lição. Amém? Na paz do Senhor e um bom dia. Louvado seja o nome de Jesus e vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, Senhor, para, Pai, levar, Senhor, adiante a Tua palavra, para aprender, para ensinar. Louvado seja Teu nome. Te peço, Senhor, que o Senhor fique conosco, que o Senhor conduza essa aula, Pai, e que ela alcance, Senhor, a cada uma das alunas, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso pastor, abençoa toda a coordenação da Tua igreja, Senhor, abençoa cada um dos professores, Pai, em nome de Jesus, e nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Queremos agradecer ao nosso pastor que tem aberto esse canal, né, para os ouvintes, para nós, aos nossos coordenadores, nosso presbítero Ivanilton, né, nossa coordenadora irmã Berlândia, e o seu esposo, nosso coordenador diácono Clesivaldo. E a nossa irmã Alicia, né, que está aqui junto conosco, fazendo essa live. Texto áureo. A palavra diz: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Verdade prática. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Leitura em classe. Versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Aqui, irmão, o objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo, não é? Então, acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Essa palavra arraigada
é estabelecida, irmãos, né? A necessidade da igreja está estabelecida e fundada no amor de Deus, né? De que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos, né? Vamos entrar na introdução da nossa lição, que diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Irmãos, estamos aqui, não é, para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2020, a lição dos adultos, né? A igreja eleita, redimida no sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo da promessa. Nos chegamos agora à aula de número 10, né? Então aqui no primeiro tópico, que é corroborados com o poder do Espírito Santo ou estabelecido, né, com o poder do Espírito Santo. Aí temos o subtópico do primeiro tópico, que é a riqueza da sua glória. Temos o segundo subtópico, fortalecimento com poder. E o terceiro, habitados por Cristo. Então temos esses três, né? Que o apóstolo Paulo, irmãos, ele é o autor da epístola aos Efésios, não é? Ele faz uma oração em pró dos Efésios, focando principalmente 4 questões que no decorrer da lição nós vamos, aleluia, concluir. Então ele diz assim, há 4 questões que ele pede a Deus em oração. O apóstolo Paulo, nosso irmão, ele era um intercessor, não é? Das igrejas, das cartas que ele fazia, das orações que ele pedia. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é? Então ele pediu 4 principais coisas ao Senhor, não é? A questão que vamos desenvolver nesta aula. Ele pediu primeiro fortalecimento de poder e poder do Espírito Santo. Ele também pediu a presença plena de Cristo. E ele também pediu o intenso exercício do amor de Deus. E ele também pediu o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição que é a igreja, né? Estes foram os 4 pedidos que vamos no decorrer da lição. Aqui ele diz, né? O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo que eu já falei. A riqueza de sua glória, o tópico primeiro. Paulo apresenta a sua oração confiado na riqueza de sua glória, a de Deus, não é? Ele deixa bem claro, a riqueza de sua glória, da glória de Deus, né? Não do apóstolo. O apóstolo havia declarado que Deus é o Pai da glória. Irmãos, Deus, a gente sabe que Ele é dono dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. Ele é o dono do ouro, da prata e dos tesouros escondidos, que a Bíblia diz também, o tesouro das escuridades. Se Deus quer dar riqueza, irmão, não é pecado você ser rico. Pecado é você deixar a riqueza lhe dominar. Verdade. Não é? Aí entra a ganância, né? Exato. O orgulho, o egoísmo. Mas há riquezas de bênção que o Senhor nos dá, irmãos. É maravilhoso, né? Então ele fala aqui das riquezas. Então assim, quando Paulo diz, aqui no texto áureo, que ele se ponha de joelho para orar, é porque, irmão,
os judeus, até hoje a gente vê, eles no Muro das Lamentações se batendo, não é? Então os judeus tinham o costume de orar em pé e de cabeça erguida. Os judeus, até hoje, eles oram em pé e com a cabeça erguida e com os olhos fitos nos céus. Está lá em Mateus 6, também está lá em Lucas 18, né? Certas vezes, eles se colocam de joelho, o que indica que a oração tinha um caráter de urgência. Quando eles se colocam de joelho, é porque ele tem urgência de algo que eles estão pedindo. Porque de joelho, irmão, é o estado de humilhação. Mas a Bíblia diz que se humilhar somente na presença de Deus. Né? Não sei, não Petrus, amém. Então, assim, não é? Eles, quando eles tinham urgência, além disso, esse gesto expressava humildade e sinceridade, desejo pelo socorro divino. O Senhor Jesus, em plena agonia, orou dessa forma no Getsemane. Se eu estava no Getsemane, de joelho, vendo tudo que ia passar, não é? E o Senhor estava prostrado. Em todo o decorrer da vida de Cristo, a gente só viu Cristo de joelho, não é? De joelho ou pregando. Então está aqui, né, o primeiro subtópico do tópico primeiro. Vamos para o tópico segundo. Fortalecimento com poder. O primeiro pedido de Paulo era para que a igreja seja estabelecida, esse nome corroborado, né? Estabelecida com poder pelo seu Espírito Santo, né? No interior do homem, irmãos. No interior do homem. Então, ele pediu a Deus, como eu já falei, né? O fortalecimento de poder do Espírito Santo e também da presença plena de Cristo. Não é? Então era a oração intercessora de Paulo para o povo. Segundo a riqueza da sua glória, a oração de Paulo pelos Efésios é ousada, pois ele pede que Deus os favoreça conforme a medida da plenitude da sua glória. Ou seja, com a totalidade do seu ser. Nenhum homem consegue imaginar a imensidão da glória e do poder do Altíssimo. Ninguém consegue, né? Tudo aquilo que a gente pede ainda é pouco. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pede ou imagina ainda é pouco. Porque Deus é soberano. Deus, Ele é o principal. Ele é tão bom que Ele deu seu Filho, né? Jesus Cristo, quando estava ali se batizando, o Espírito Santo bradou e disse: esse é o meu Filho muito amado, a quem me abraço. E deu por nós. O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nos dar vida à nossa vida. A sua vida Ele nos deu, né? Então aqui o segundo tópico está bem claro, né, irmãos? O fortalecimento com o poder. O que ele pediu, né? O fortalecimento, né, total do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E que coisa linda, irmão, a gente saber que aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo e levou os céus, e Ele está sentado à direita de Deus Pai, está conosco e mora dentro de nós, não é? Então, assim, para nós é extraordinário, não é verdade? Então, vamos para o tópico terceiro, né, o subtópico. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Aleluia! Como eu já falei, não é? O Espírito de Deus, quando ele subiu, ele disse: não vos deixarei órfão. Não foi assim, Papai? Não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, não é? Que antigamente o Senhor habitava nos templos, no tabernáculo, na arca, mas hoje somos tudo isso. Somos templo e morada do Espírito de Deus, né? Então, assim,
No terceiro subtópico, ele diz, né? Habita pela fé, né? Mediante a fé, o homem alcança o alto privilégio, irmão, de ter o Senhor Jesus habitando dentro de si. No passado, Deus derramou sua presença no tabernáculo e no templo, mas agora ele escolhe o interior humano para transformá-lo em sua casa. Essa grande honra é concedida àqueles que vivem a fé genuína na palavra do Altíssimo. Tenho certeza que entenderam, né, irmãos? Glória a Deus. Aqui, o professor também, né, que traduziu a carta aos Efésios, nosso professor, ele narrou tudo direitinho. Ele narrou que não é preciso a gente nem buscar em outras fontes, porque está tudo aqui estabelecido para nós, não é? Então, assim, a conclusão, não é, do tópico da introdução, dos tópicos com os seus subtópicos do primeiro, né? Agora vamos concluir a nossa parte, né, da introdução com os seus subtópicos, né? Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, isso foi dado na lição passada, irmã, a gente já deu. A gente sabe que o que estava oculto era a igreja, não é? Porque quem não fosse judeus era gentios, né? Só existia judeus e gentios. E o mistério oculto, que era a igreja, que foi revelada já nas lições anteriores, não é? Isso foi dado na lição anterior. Agora, o apóstolo Paulo, ele passa a orar pela igreja de Cristo. Por quê? A oração de um justo, como eu já falei, pode muito em seus efeitos, né? Também em Lucas 11, primeiro, os apóstolos pedem que Deus ensine ele a orar. Que o Senhor ensina o Pai Nosso, não é? Para a gente ver como é importante a oração. É a chave da vitória, né? Jesus só viveu em oração, não é? Então, assim, a chave aqui que Paulo está fazendo é oração pela igreja em Éfeso. É como a gente, irmão, a gente também ora um pelos outros, intercede um pelos outros e somos felizes porque fazemos isso. Quantas pessoas mesmo não são evangélicos, mas muitas vezes está aqui no púlpito os presbíteros, o pastor, ou as irmãs lendo um pedido de oração que alguém pediu, não é? Porque crê na oração do justo, né? Dos santos. Então aqui foi concluído o primeiro tópico, né? Vamos para o segundo tópico. Arraigado, como eu já falei, ou estabelecido, fundados em amor. A síntese do primeiro tópico, ele diz: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Segundo tópico com o seu subtópico. Primeiro subtópico diz amor, a virtude cristã. Segundo, do segundo tópico, arraigado, que eu já falei, estabelecido e fundados em amor. O terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Então, irmão, o amor é a mensagem central do Evangelho. Toda a Bíblia se resume no amor. Jesus Cristo é o amor, não é? A palavra de Deus é amor. Então, tudo da Bíblia, do Evangelho, se resume no amor. Paulo chegou a dizer: se eu desse o meu corpo para ser queimado, desse todas as minhas riquezas, tudo que eu tenho, mas se eu não tiver amor, nada valeria a pena, né? Então, assim, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo.
Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para os resgate da humanidade. Amor é o resumo da lei e dos profetas, não é? Então, assim, as dimensões do amor de Cristo. Paulo usa unidades de medida para tentar mensurar a extensão do amor do Senhor Jesus. Em outras palavras, o apóstolo disse que a largura do amor divino é capaz de envolver toda a humanidade, pois alcança todos sem qualquer distinção. O seu comprimento abrange toda a nossa vida, do passado ao futuro final. O Senhor nos ama tanto que apaga os nossos pecados. Louvado seja Deus, irmão. Ele disse que do meu pecado e do teu pecado ele não lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento. Glória a Deus. Entenderam o primeiro subtópico do segundo tópico. O segundo tópico, subtópico, arraigado ou estabelecido e fundado em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Não é? Então, assim, irmãos, que maravilha, né? Então, isso Paulo diz no capítulo 19, cheio de toda a plenitude de Deus. Não é? O tópico 2. Estabelecido e fundado em amor. Aí ele diz: as orações de Paulo revelam sua comunhão com o Senhor e sua fé inabalável nele. Elas são cheias de adoração, intrepidez e instrução, pois são resultados da sua profunda intimidade. Nós temos que ter, irmãos, intimidade com Deus, não é? Nós, com Todo-Poderoso, assim o apóstolo ora para que os efésios sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele deseja que esses novos convertidos recebam a totalidade do Senhor em suas vidas. Então, tudo, irmão, é a oração. A Bíblia diz que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos será acrescentado. E nós podemos buscar só por quê, irmão? Oração. Né? Oração é o segredo da vitória, não é? Na oração, o Senhor faz milagre, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor restaura o seu povo na terra. E somos conhecidos como povo de Deus, que vamos morar no céu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o terceiro subtópico, irmão, a intensidade do amor de Cristo, não é? Então ele diz aqui, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Não é? Aleluia. Que bom, né, irmão? O Salmo de Davi diz, Salmo parece que é 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, irmão, como era bom. O mundo não estava passando por todas estas catástrofes que estamos vendo, não é? Mas louva a Deus que estamos na presença do Senhor. Então ele diz assim, segundo o poder que em nós opera, não é? Para o Altíssimo não há pedido difícil ou mesmo impossível de ser atendido. Deus é onipotente, portanto ele é capaz de cumprir todas as promessas que fez em sua
palavra. Assim, surpreende os que crêem nele, com bênçãos superiores ao que pedem ou pensam. O Senhor provou sua grande disposição em nos auxiliar, concedendo-nos, aleluia, concedendo em nosso ser. Isso excede a qualquer anseio humano. Afinal, imagine ter o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus. O ressuscitou dentre os mortos, como eu já falei, está lá em Romanos 8:11, e o que colocou à direita do Pai, não é? Aleluia. Habita no nosso interior. Há algo maior do que esse feito extraordinário, irmão? Certamente não há. Portanto, aquele que por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas. Porém, embora a grandeza de Deus seja evidente, ele age de acordo com o poder do Espírito Santo em nós. Não há proveito algum se interessar pelo poder divino para resolver seus problemas e desprezar o seu Espírito, que é a sua maior riqueza. Aleluia. Não adianta, né? Porque tem gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador, não é? Muita gente ama a criatura e despreza o Criador, não é? Então são essas coisas que eu tenho certeza que aqui, primeiro e segundo tópico, os irmãos entenderam, né? Então a síntese do tópico segundo, ele diz, nesse ponto Paulo enfatiza a necessidade de total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Amém? Nossa irmã. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para sempre. Uma bênção, né? Amém. Vamos dar continuidade. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Eu Jesus. sou a professora Petrúcia e represento a classe Sara. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos dar continuidade aqui no tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Esse tópico vem com 3 subtópicos. Louvado seja o nome de Jesus. O primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Aleluia. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. 3:20. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55:9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz e responde para além das mais corajosas orações. Louvado seja o nome de Jesus. É lindo quando a gente lê, né? E a gente sabe, não é, irmã Nete? Com certeza. Que está muito além do nosso alcance mesmo, do que Deus tem para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele colocou um limite no homem, não é verdade, irmã Nete? Com certeza. Nós somos limitados e temos a mente limitada. Por quê? Porque Deus, ele é o Rei da glória. Toda a glória pertence a Ele, louvado seja o nome de Jesus. E quando eu olho para o primeiro tópico, onde a Nete já leu nessa lição, uma das coisas que me chamou aqui muita atenção na oração de Paulo é que Paulo vai falar aqui o seguinte: as riquezas da glória de Deus. Quem quiser acompanhar aí no primeiro subtópico, Paulo diz assim: Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a glória de Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Então, Paulo, ele se apresenta a Deus não confiando nele. Ele confia em Deus. E muitas das vezes, por que é que as coisas não acontecem em nossas vidas? É porque o homem tende a confiar nele mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. O homem, ele é orgulhoso. Não é todos, como a Nete já colocou aqui hoje, né, que até hoje é costume judaico eles orarem em pé, né, batendo a cabeça no muro, né, porque a maioria dos homens são soberbos. Louvado seja o nome de Jesus. Não é todo homem que reconhece a glória de Deus, mas Deus não vai deixar de ser Deus porque o homem não reconhece. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero enfatizar isso aqui, louvado seja o nome de Jesus, onde Deus declara em Isaías, né, louvado seja o nome de Jesus, o profeta Isaías escreveu no capítulo 42, no verso 8, que diz assim: o Pai da glória revela a exclusividade de sua glória, dizendo, né? Olha o que Deus diz aqui em Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é muito lindo e é muito forte, porque Deus declara que eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo bem sabia disso, né? Porque Paulo reconhece nas suas orações que ele não poderia fazer nada. Não eram os títulos que Paulo tinha. De jeito nenhum. Paulo não tinha como alcançar os irmãos de dentro da prisão para ajudar nenhum, nem os irmãos ajudá-lo por outros meios, se não fosse pela oração. E hoje, também na igreja não é diferente. A igreja continua, né, passando por momentos tensos, por pressões psicológicas, pressões físicas, né, como a gente sabe que tem muitos irmãos nossos em países que estão presos, né? A gente está aqui vivendo esse tempo de pandemia, mas não estamos totalmente presos. Ainda, graças a Deus, ainda temos liberdade, né? E liberdade para proclamar o Evangelho. Em alguns países já não tem mais essa liberdade. Então, louvado seja Deus que a gente consegue, né, irmã Nete, levar adiante. E estamos aqui hoje, não por nossos méritos, mas por Deus. Porque Ele é o dono da glória. Louvado seja o nome de Jesus. Em Apocalipse 14, 7, a palavra nos diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo subtópico, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente nos versículos anteriores. Ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo, conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas, que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. O terceiro, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos nossos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração, exaltação a Cristo, perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre.
o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Vamos para a conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Aleluia. Irmãos, perdoem, né, que às vezes a gente estava enganchada porque estou correndo muito, porque não tem condições de colocar tudo em pauta aquilo que a gente estudou. Infelizmente, o tempo é muito curto, né, então não dá. Bora fazer a dinâmica. E aqui eu vou já encerrar, a Nete já falou aqui muita coisa, né, que graças a Deus. Então, já falou sobre o amor, acabei de falar sobre a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E agora vamos falar um pouco, né, de oração, que na verdade era o meu maior objetivo na aula de hoje, é falar sobre a oração, porque é muito importante a gente interceder, é a gente orar um pelos outros, é a gente orar, né, por nossa nação, é a gente orar pela nossa igreja, no geral, não só a nossa que a gente congrega, né, mas orar por toda a igreja de Cristo que se espalha em tantos países no mundo inteiro. É verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos fazer a dinâmica agora para mostrar para os irmãos um pouco, né, como é que funciona a vida cristã de cada um de nós quando a gente ora e quando a gente não ora. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui eu Mas é uma dinâmicazinha para saber como é que é a oração, irmã. É sobre a oração. Sobre a oração, Para a gente aprender, né, e ver como que funciona a vida do cristão que ora e aquele que não ora. Em cada uma dessas taças aqui está escrito certo e aqui está escrito errado. Eu tenho 2 sucos, um suco de morango. Nesse que está escrito certo, ele tem açúcar. E nesse que está errado, ele tem sal. Louvado seja o nome de Jesus. Irmã Nete, se eu lhe perguntar agora qual taça a irmã quer? Claro que eu quero o certo. Quer o certo, né? Muito bem. Então a irmã Nete, veja que ela escolheu o certo porque ela está com os olhos abertos. E assim acontece na nossa vida quando a gente está em oração. A gente fica com os olhos abertos. Agora vamos ver o que acontece quando eu venho da irmã Nete. Pronto, irmã Nete, qual taça a irmã quer? Essa. Quer essa? É? É. Muito bem, pode pegar. Aí Deixa eu quando tirar sua ela venda. pega. Errado. A irmã Nete pegou a taça errada. O suco que está com sal. E além da irmã Nete pegar o suco que está sem sal, a irmã Nete também não viu que eu, por algumas vezes, eu manuseei as taças. Eu pude colocar a taça que eu quis para ela tomar. Então, na nossa vida espiritual é assim que acontece. O nosso inimigo invisível, que a gente não vê, faz com que a gente acabe tropeçando, caindo em buracos e fazendo coisas que nós não queremos. Por quê? Porque nós estamos vulneráveis. Então, quando o crente que não ora, não tem uma vida estabelecida no altar, não tem altar em casa, né, nesse tempo agora. Quem não tem altar em casa, está só comendo, enchendo a barriga, dormindo e assistindo. Porque a vida... Folgando, né? Folgando. Porque não tem vida no altar. É uma pessoa que já morreu e não sabe. Não é verdade, irmã Nete? Então, quando a gente está com o nosso altar posto em Deus, quando a gente tem uma vida de oração, a gente
não fica vulnerável. A gente fica assim, como eu estou vendo a irmã Nete, como eu estou vendo a irmã Alice, a gente vê tudo. Porque Deus, Ele abre os nossos olhos e a gente fica coberto pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E com os olhos abertos para se defender do mal. E também para fazer escolhas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o crente que ora, ele vai sempre ter coerência para tomar as decisões que é necessário tomar e as decisões certas. Então, se você não ora, coloque sua vida no altar. Ore. E não ore só por você. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore por todos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou mostrar um exemplo meu, louvado seja Deus, e não faço isso para me engrandecer não, porque Jesus sabe que eu não preciso disso, e como eu já li hoje, a glória é dele. Mas eu tenho um simples caderninho de oração. O meu caderninho, ele é anualmente. Eu coloco os meus objetivos de oração, eu apresento a Deus aquilo que eu quero que Deus me abençoe, mas também eu coloco a vida daqueles que são importantes para mim e também a vida dos meus irmãos em Cristo. A começar pelo nosso pastor presidente. Coloco o pastor e vou para o meu pastor do campo e também não esqueço daqueles que lá atrás foram meu pastor. Cada um deles, que já foi meu pastor, está aqui. E daí eu vou para os meus irmãos da igreja em que eu congrego. Começo a apresentar a cada um. E quando Deus vai fazendo aquilo que eu apresento nas minhas orações, eu aqui no meu caderno eu venho e dou um ok. Cumprido, obrigado, Senhor. Então, coloque sua vida assim. Seja uma pessoa organizada. Ore e apresente a Deus os seus propósitos de oração. Porque se você apresentar a Deus, Deus ele pode fazer muita coisa, como Paulo disse, além daquilo que eu e você pensamos. Deus tem como alcançar os nossos irmãos que estão do outro lado. Deus tem como alcançar os nossos irmãos que agora nós não podemos abraçar. Deus tem como alcançar os nossos irmãos aqui na redondeza de Ferrão Velho. Eu não posso sair da minha casa e ir até o ABC ou até o Matadouro para sair abraçando todo mundo, confortando, ajudando. Não tem como. Mas Deus ele tem. E ele pode ir até o ABC, pode ir até o Matadouro, ele pode ir a qualquer lugar quando eu estou de joelho, apresentando os propósitos de oração. Amém? E assim a gente encerra a nossa lição hoje. Uma lição muito rica, muito abençoada. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. E que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos encerrar orando, né, irmã Nete? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Ora, irmã Nete. Querido Deus e eterno Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por mais uma aula, na Tua presença, na beleza da Tua santidade. Leva-nos em paz, como nos trouxesse em paz, meu Deus, debaixo da Tua proteção. É o que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.